Para o hino. Hino 92. 92. Substituição. Hino 92. Oi. 87. Qual? 87.
ficar com esses dois hinos, que temos a ceia, mas... Então vamos falar um pouco da ceia de Jesus. Vocês abrem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1. Prisão de Jesus. A página é 1668. O Evangelho de João é fácil, está à frente de Lucas. Depois de João tem Atos dos Apóstolos. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1. Vamos ler. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois,
Judas, recebido à corte, e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas e achotes e armas, sabendo, pois, Jesus todas as coisas, e sobre ele havia de vir. Adiantou-se e disse-lhe: a quem buscai? Então nós vemos aqui e admiramos muito o nosso Senhor Jesus, uma prova muito evidente que Jesus, Deus, sabia tudo que antes que acontecer, no caso aqui. Então, aí ele saiu com os seus discípulos, então, e foi para um lugar que era acostumado eles ir, né? Para Ribeiro, que é um riacho, um rio, né? Ribeiro. Então, entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém, ao Getsemane, né? E Judas, que o traía. Então nós vemos uma cena aqui muito triste, quando um amigo está junto, ainda se fazendo discípulos e apóstolos. Jesus sabia que não era, mas enganou os outros que estavam junto com ele, né? E ele conhecia aquele lugar, Judas, né? Porque Jesus muitas vezes, no versículo 2 fala que ele ajuntava ali com os seus discípulos. Então parece um lugar onde ele passou a maioria das noites, falando de Jesus, enquanto ele estava na cidade de Jerusalém. Então, e veio para ali esses homens, Judas com esses homens, os principais dos sacerdotes. Então ele fala com archotes. Archotes quer dizer tocha de fogo. Veio para ali com archotes e armas. A arma naquele tempo era flecha, arma branca, espada. Você não tinha essas armas de fogo que tinha hoje, né? Creio. Então é as armas que eles tinham na época. Tocha de fogo e lanterna para prender Jesus, porque era noite. Mas nem precisava disso, porque a lua era clara. Quando a vez nós andamos, saindo de casa à noite, na lua, você enxergava tudo. Era gostoso andar na lua cheia, com a lua, à noite. A gente saía muito para casa dos vizinhos, né, andava para a estrada, né? Então aqui, e os principais, com escoltas, bastante gente acompanhando, seguindo, para prender uma pessoa, um inocente, não tinha crime algum. E esses fariseus, eles eram guarda do templo, e eles esperavam que Jesus iria resistir à prisão. Então eles esperavam: olha, vamos prevenindo que ele vai resistir à prisão, ele não vai se entregar, não conhecendo Jesus, né? Mas no 4 fala: sabendo, pois, Jesus todas as coisas, e sobre ele de vir tudo que vinha e ia acontecer com Jesus, ele já sabia. Jesus não tinha medo, ele sabia porque ele veio. E cada vez apertando, ele sabia que o cálice ia amargo, ele sabia que ele ia sofrer dor física e na alma também, para pagar os pecados da humanidade. Imaginam só o que aconteceu antes. Para Deus consertar o mundo, dar uma oportunidade para o mundo e morar as pessoas. Eu falo o mundo e as pessoas, a humanidade. Para poder morar com ele, gozar com ele, ele enviar o filho dele para morrer numa cruz,
para pagar os pecados, que depois no momento da ceia vocês vão ouvir também, falar com o nosso irmão Paulo. E aí, adiantou-se e disse-lhes, Jesus andou um pouco na frente, ele adiantou e disse-lhe, a quem buscais? E nesse tempo era a Páscoa e a lua cheia, mas só que a traição daquelas pessoas e o ódio os fazia, aquela noite tão bela, tão clara, aquela lua fazia escurecer. A pessoa, quando está com ódio, com raiva, ele não enxerga nada. A pessoa, quando está irada, não está sendo iluminada com o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo, ele não tem visão para ver. Ele só vê e quer vingança, vingar. A luz pura, suave, porquanto seus inimigos levavam tochas de fogo e lanternas. Mas sabendo perfeitamente Jesus, Deus Filho encarnado, homem, ele sabendo perfeitamente que estava sendo guiado pelo Pai. E nós podemos também, como filho de Deus, saber bem que nós estamos guiados pelo Pai. Mas tem hora que nós sairmos do caminho do Pai e deixa ser guiado por nosso espírito humano, o espírito nosso, o espírito que estava morto. E agora o espírito da natureza velha. Se nós deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, nós vamos só acertar. Só vai fazer o melhor que puder. Então, e por meio do ministério do Espírito Santo, Jesus estava sendo protegido, guiado. E ele adiantou para encontrar com os soldados. Em vez que ele esperava que eles ficaram surpresos, que esperava que ele ia reagir. Ou ele corresse, ou voltasse. Não. Os guardiões do templo, assim, sobretudo, a maldade religiosa. Infeliz o homem, a pessoa que confia na religião. Achar que toda religião leva para o céu. Cada um tem a sua religião. Cristo é um só. Só existe uma. Só existe um que salva. Só existe um caminho que leva para os céus. Que é Cristo Jesus. No 5 fala, responderam-lhe. Quando Jesus falou a quem buscai, responderam-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus, sou eu, Judas, que o traria, estava com eles. Mas não foi surpreso por Jesus, que ele já tinha falado antes quem ia trair ele. Então Jesus, ele estava preparadíssimo. Sempre Jesus estava preparado. Sempre Jesus estava pronto, mais do que tudo. No caso aqui, para ser preso e ser interrogado. Ele não mostrou nenhuma tentativa de fugir daquilo que viria a acontecer. Jesus não é que nem o homem. Ele era homem, mas o ser humano pecador, ele tenta fugir da responsabilidade,
fugir da justiça, fugir da polícia, foge. Disse-lhe que Jesus disse: sou eu. Quando Jesus disse isso, ele dizia, alguém quer ler lá em Êxodo 3,14, foi repetida essa palavra, aquele que falou lá, Êxodo 3,14, dizia o nome maior nos anais da história humana, dizia. Lhe disse Jesus: eu sou. Devesse ter ser traduzido: eu sou Jeová. Jesus era Deus. Ele disse a mesma coisa. Esse Jesus aqui, que é Deus, Jeová, ele disse a Moisés as mesmas palavras, só que ele não tinha encarnado. Se alguém achou isso, eu vou ler. Então eu vou ler. Êxodo 3,14. Ele disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Jesus, aqui ele não deu um nome, então ele pareceu a Moisés, ele falou: você fala para Moisés, em outras palavras, que o eu sou me enviou a vós. Moisés não era para falar o nome, ele já estava falando. Se vê que não teve tanto cuidado, como hoje ninguém tem cuidado para usar o nome de Deus. Nós devemos ter muito cuidado ao usar o nome de Deus em vão, da glória de Deus em vão, glorificar a Deus em vão. Tem que estar pensando nele. Se você for estar repetindo muito, pode repetir, mas que seja uma coisa sincera, pensando nele, não por um hábito. Se vê que ele disse aqui: assim dirá aos filhos de Israel. Não fala assim, Deus pareceu, foi Deus que falou. Eu sou, me enviou a vós. Interessante. Então Jesus falou aqui, e eu sou, ele disse aqui no versículo aqui, sou eu, eu sou. Então Judas tinha uma alternativa, e toda a humanidade tem uma alternativa. O que devia fazer? Ou ter que fazer, devia ou ter que fazer. Ele tinha que tomar uma decisão. Ele poderia ficar ao lado de Jesus ou ao lado da hierarquia religiosa. Essa pergunta deveria estar vagando para o mundo todo, falando para cada coração, cada pessoa. Olha, você tem uma alternativa, tem uma escolha. Ou fica no lado de Jesus, que é muito melhor, que vai morar com Deus um dia, ou vai ficar no lado da hierarquia religiosa, ou vai ficar ao lado da maioria, ou vai ficar no lado que você está. Fica onde está, não é para ficar, é para sair. Judas não podia ficar ao lado de ambos. Muitos que dizem, ou eu estou na igreja e estou no mundo. Um pé está num barco, outro pé está na praia. Não sabe se vai
ou não sabe se fica. A mesma coisa acontece hoje também. Ou está com Cristo, ou está sem Cristo. Às vezes as pessoas ficam confortadas, bem no pensamento dela, estou na igreja, eu batizei. Não é isso, tem que estar em Cristo. Ou estar na igreja dele, mas estar com Cristo. O versículo 6. Quando, pois, lhe disse, sou eu, ou eu sou, o que aconteceu? Já falei aqui várias vezes. Recuaram e caíram por terra. Aquela palavra, aquela voz saída da boca do Salvador, do Senhor, de Deus encarnado, foi tão forte que eles não resistiram ficar em pé. É a mesma coisa que se estivesse tudo aqui, ia ter muita gente, tudo. É a mesma coisa que dá um vento forte, que nem derruba prédios, torres, casas, arranca, derruba tudo. Aquilo, quando Jesus disse, ele não matou, derrubou, recuaram, afastaram para trás, caíram tudo por terra. Mas o homem, ele é tão resistente e teimoso, e levantaram e vinha de novo. Então aqui, nessas palavras, descreve o poder e a força com que estas palavras foram faladas. Recuaram, caíram por terra. E deveria haver umas centenas ou mais de pessoas, muita gente. Homens presentes. A resposta de Jesus, do Salvador, do Senhor, Salvador deles também. Jesus morreu. Ele estava prendendo alguém, o Filho de Deus, que ia ser interrogado, que ia ser castigado. Eles queriam aquele prazer e alegria. Vamos prender e vamos crucificá-lo e vamos matá-lo, ficar livre. É isso que eles eram o propósito e fizeram. Mas só que eles não sabiam que ele ia fazer aquilo. Jesus ia morrer, derramar o sangue em prol dos pecados deles também. Eles fazendo o mal e Jesus retribuindo o bem, pagando a dívida do pecado. Se eles arrependessem, arrependeram alguns. Então aquela resposta e a reação deles cumpriram a previsão de Davi referente a este momento. Salmos 27, 2 diz assim: quando olha tudo que acontecia, a gente não vê assim uma ideia, assim que não dá para ver bem, saber bem certo, que ia acontecendo mais tarde. Quando os malvados, meus adversários, os meus amigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, falou isso de antemão, neste momento que nós lemos que aconteceu com Jesus. Aquilo já foi profetizado antes. Por isso que Jesus, sendo Deus homem, sabia tudo, sabedor, não pegava nada dele de surpresa.
conhecia os corações de cada um. Corresponde a muitas pessoas que chegaram para prender Jesus no jardim do Getsêmani. Jesus lhe interrogava: a quem buscai? Já lemos João 18,4. E também Paulo escreveu lá na Epístola aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, 23 ao 28. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, o que vai ser realizado daqui a algum instante. Apóstolo Paulo, inspirado também pelo Espírito Santo, não foi da cabeça dele, ele deu as instruções, o Espírito Santo, que o apóstolo Paulo dava conselho, falando concernente ao jantar do Senhor, sobre a ocasião sagrada, o notável, isto é, a interpretação que o Senhor dá e tem a intenção de simbolizar a morte de Jesus Cristo na cruz. É o que a igreja vem fazendo até hoje. Todas as igrejas celebrando a ceia do Senhor, sem muita cerimônia. Ela não se transforma literalmente no corpo e sangue de Cristo. É uma comemoração do pão que ele simboliza. O pão, Cristo, o corpo dele foi partido por vós, por todos nós, na cruz. E o cálice, que é falado também, simbolizando o sangue de Jesus na cruz. Então mostra ao crente, ao cristãos, ligado ao corpo de Cristo. Cada local tem o corpo de Cristo, a igreja dele. Cada local participando do sacrifício de Cristo que ele fez na cruz, por fé. E Jesus com os discípulos, eles participavam à vista, junto, por fé, que este é o significado do Novo Testamento, do Novo Pacto, do Novo Concerto, ou Novo Convênio. Não tem, fala convênio, uma versão que eu tenho lá, que fala convênio, o velho convênio e o novo convênio, conveniado. Então nós somos conveniados com Deus por Cristo Jesus. Então é por isso, a celebração da ceia é o significado, novo pacto, novo acordo. Então, a ceia do Senhor é um ato de culto. Ela prega o Evangelho também, simbolicamente e visível, porque quem observar bem, ora para o distribuidor da ceia, ele está fazendo aquilo, partindo o pão, simbolizando o Cristo. Nós devemos olhar, mas não ficar atento assim com aquilo, o que o ato representa. Tem muita fé na ceia, nos elementos da ceia. Não, é o que ela representa. Então, e tem também a forma de uma refeição que comemora a morte de Cristo Jesus, na qual os servos de Cristo, nós somos servos de Cristo, participam do pão e do vinho, para a celebração da morte de Cristo na cruz,
para nos salvar da morte eterna depois que fomos salvos por Ele. A ceia não salva ninguém, mas a morte, o que ela representa, a morte de Cristo na cruz foi para nós termos o privilégio, o mundo ter a oportunidade de salvar, crendo na morte de Cristo na cruz, aceitando Ele, e depois vamos comemorando, servindo a Ele. Então, segundo os irmãos, a aliança que eles desfrutam com Deus por meio de seu Filho na cruz, conforme aliança que ali nós somos casados com Deus, casados com Cristo, individual, como igreja ainda não. A igreja aguarda a noiva para um dia fazer o casamento, mas nós já estamos casados com Cristo, aliados com Cristo. Nós não estamos divorciados. Entendemos assim? Agora, a igreja não, como igreja, ainda não chegou, é na vinda dele. Então, na noite em que ele foi traído, nosso Senhor Jesus Cristo, ele instituiu as ceias, irmãos, para a igreja. A ceia para a igreja local, os membros biblicamente batizados, os membros de cada igreja local. Membro de outra igreja batista não participa, porque ela participa da igreja que ela faz parte, porque cada um está debaixo da autoridade daquela igreja. Uma igreja não deve disciplinar um membro de outra igreja, ela é disciplinada lá. É o corpo de Cristo local. Então, Jesus instituiu isso. Então, para nós celebrar e para ser observada em sua igreja até a sua volta, quando ele voltar nos buscar. Às vezes, pode buscar na noite de hoje, amanhã, aí é outro assunto. Não é a vinda dele. Ele pode buscar cada um. A morte, tira, leva embora a morte. Aí, já foi. Eu falei para o rapaz hoje, prepara, que foi, não tem mais volta, não tem mais solução. A solução é nesta vida. É nesta vida. Isto também para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte na cruz, que ele fez de si mesmo para nos selar aos verdadeiros salvos com o seu sangue. Então nós somos selados. Então vou ler o versículo 24 e me ler rápido aqui, versículo 24, 25 e parar. João Paulo pode ir preparando. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. O Daniel também pode ir buscar lá depois. Fazei isto em memória de mim. Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Então, irmãos, vamos aguardar e participar da ceia. Se tiver, não é por uma lei obrigatória, cada um vai na consciência dele. Se tiver pecados assim, sem confessar, para não tomar a ceia assim, com mágoa, com raiz de amargura, tomar a ceia com a consciência limpa, então é bom. Amém?